dia a todos, todas. Sintam-se todos abraçados, acolhendo na nossa casa querida Fraternidade Espírita Irmão Milanês, né? Nesse domingo lindo, abençoado por Deus. E nós aqui, né? Nos reunindo em nome de Jesus, para acolher as suas lições, iluminadas pela doutrina, e que assim vamos chegando, serenando os nossos corações, as nossas mentes, desligando os celulares, trazendo esse estado de presença, para que assim a gente possa sintonizar, né, nas lições que o Cristo traz hoje para nós. Então nós vamos agora chamar, antes vamos fazer a nossa prece inicial, convidando o Senhor Divino, e nós vamos acompanhá-lo, e em seguida o Alan, que vai falar sobre o tema reencarnação. Boa noite, bom dia. Primeiro, então, como ela já disse, saímos de casa para um fim. Então, por isso é necessário que nós serenemos nossos corações, que nossos corpos, nossos espíritos estejamos de fato aqui, para que possamos aprender nesta palestra, que nós saiamos daqui melhores do que nós chegamos. Por isso, então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Amém. Uma boa palestra nossa, principalmente que Jesus e Maria Santíssima abençoem o nosso palestrante, para que nós saiamos daqui com maiores aprendizados do que chegamos. Oi, Ana. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em nossos corações, para que todos nós que nos encontramos aqui nessa manhã, os espíritos dos dois planos da vida, nós possamos encontrar nas reflexões que serão feitas a luz para a nossa caminhada, que nós possamos encontrar a resposta para as nossas aflições, mas não apenas para as nossas aflições, mas também para as nossas alegrias. Porque muitas vezes nós chegamos e falamos: nossa, eu encontrei na doutrina espírita a resposta para as minhas aflições. E realmente a gente encontra respostas para as nossas aflições. Como se nós fôssemos seres que vivêssemos simplesmente aflitos, nos esquecendo que nós temos muitas bênçãos e muitas alegrias em nossas vidas. Então que nós possamos, através do conhecimento desse, abre aspas, princípio da doutrina espírita, que é a reencarnação, não apenas motivos para compreendermos as aflições, mas também para compreendermos as nossas alegrias. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, eu navegava pelo Instagram e foi indicado para mim, pelo famoso algoritmo, uma postagem de uma pessoa que criticava a doutrina espírita, em particular a reencarnação. Não vou citar nomes ou filosofias religiosas, mas eu posso afirmar que a pessoa era bastante contundente em criticar o espiritismo e, em particular, a reencarnação. E a colocação que essa pessoa fazia era a seguinte: que é a reencarnação? Não, com essas palavras, não, o tom de voz era o mesmo, ele era bastante agressivo na colocação dele. Mas as palavras talvez não fossem as mesmas, mas a ideia era a mesma. Que absurdo desse negócio de reencarnação! Que Deus é esse que nos põe para sofrer no mundo e, não satisfeito,
nos põe para sofrer indefinidamente. Então, aqueles, citou a crença dele, que nos seguem também, acreditam no Espiritismo, são pessoas que estão equivocadas. E falou um short, foram cerca de 30 segundos, 1 minuto, mas ele divulgou a reencarnação. E eu olhei aquela postagem e falei, uai, ele não leu a questão 132 do Livro dos Espíritos. E é muito interessante, e mais do que interessante, eu acho um absurdo a princípio, como que as tecnologias atuais dão destaque a qualquer um falando qualquer coisa. A princípio é um absurdo, mas se nós olharmos no fundo, não é. Porque exatamente postagens como estas e outras tantas nos chamam a atenção para algo que nós deixamos descuidado durante muito tempo, que é o nosso senso crítico, que é a nossa capacidade de ver e avaliar. Enquanto nós não éramos bombardeados diariamente pelas redes sociais, nós podíamos nos permitir uma postura crédula e não questionadora, que como as informações que chegavam até nós eram limitadas, os estragos eram menores. E nós nos acostumamos a ver e não usar um dos princípios básicos da filosofia espírita, que é a fé raciocinada. E eis que chegam as redes sociais, chegam os algoritmos e nos convidam agora a cada toque na tela, a cada mensagem que chega até nós, nos perguntarmos: será se é verdade? Mesmo dentro de grupos, de confrades espíritas, de companheiros espíritas, eventualmente chegam com aquele selo lá em cima de encaminhada com frequência, verdadeiras barbaridades sobre o próprio Espiritismo. E você vê aquilo e fala o seguinte: mas como? Será se é verdade? Será se estes que encaminharam com frequência pararam 1 minuto que fosse para questionar a veracidade daquela informação? Daí a importância do estudo. E mais do que tudo, do senso crítico. E esse é o lado bom. Se por um lado parece ruim, porque agora chega qualquer coisa a todo momento, as opiniões mais diversas, que podem nos confundir. Por outro lado, é bom porque nos chama ao senso crítico, a estudarmos, a pesquisarmos e, acima de tudo, a questionarmos e raciocinarmos. Será que é verdade? Faz sentido? Faz um mínimo de sentido aquilo que eu estou vendo? E então, quando eu vi essa postagem em particular, que não era de uma pessoa do meio espírita, mas um militante de uma outra filosofia religiosa, de uma outra doutrina religiosa, eu observei aquilo e falei: esta pessoa não leu a questão 132 do Livro dos Espíritos, mas está criticando, falando que é um absurdo algo que ele desconhece. E talvez muitos de nós, vendo aquela postagem, ficaríamos balançados
falando, gente, é mesmo, né? Uma mistura desse trem de reencarnação, acho que não deve existir mesmo, não. Será que vocês estão me enganando aquele tempo todo lá no Milanês? Por quê? Quando você pega a questão 132 e outras relacionadas, em que se pergunta qual que é o objetivo da reencarnação. O objetivo principal é a evolução do espírito. É o nosso aprendizado, é o nosso aprimoramento com um objetivo que não é o diploma universitário, não é a aprovação da sua tese de mestrado, de doutorado, mas é um objetivo muito maior e mais sublime, que começa com F e termina com felicidade, a nossa felicidade. Então nós somos matriculados no início das nossas existências como seres humanos, quando ainda somos espíritos recém-chegados à condição de espírito, nós somos encaminhados por entidades superiores para aprendermos cada vez mais. À medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos avançando, nós conseguimos inclusive a capacidade de não mais necessitar sermos matriculados. Nós nos matriculamos nas reencarnações, porque agora espíritos mais lúcidos, nós já conseguimos inclusive escolher as matérias que nós vamos cursar, que é chamado popularmente de planejamento reencarnatório. No início, ou quando nós ainda somos espíritos muito rebeldes, a gente precisa de alguém que nos encaminhe para essas reencarnações. Mas à medida que nós vamos avançando, nós já vamos sabendo escolher os cursos, as matérias, que são as provas ou expiações que nós precisamos passar, e aí nós nos tornamos atores efetivos do nosso futuro, construindo o nosso futuro rumo a diploma, que é a felicidade, que é o destino de cada um de nós. E se você se olhou no espelho hoje e se viu, eu tenho uma boa notícia para te dar: o seu destino é a felicidade. Porque se Deus é perfeito, e esse é um dos nossos princípios, e um dia que nós formos discorrer a respeito de Deus, nós podemos aprofundar nesse tema. Um dos atributos de Deus é que Ele é soberanamente justo e bom. Então, se Ele te criou, meu amigo, minha amiga, eu tinha certeza que ia dar certo em algum momento. Porque eu não consigo conceber Deus está te criando e falando: esse aqui vai dar ruim. E pode encarnar infinitas vezes que ele não vai ser feliz, isso aqui vai dar ruim. Eu nem teria criado. Então, se você está aqui nessa manhã, e os que não estão também, diga-se de passagem, ainda que estejam cometendo crimes hediondos, estejam perdidos pelo mundo, assinando tratados de guerra ou fazendo quaisquer outros absurdos, também está destinado à felicidade. Está um pouquinho desviado do caminho? Está. Mas se Deus criou, está olhando para aquela criatura ali agora que está praticando e tentando praticar os maiores dos males, está falando: esse aqui também vai dar bom. Vai levar um tempinho, vai ter que passar por umas reencarnações mais complicadas, talvez tenha que reencarnar num outro mundo, agora que nós estamos virando um mundo mais feliz, né? Onde vão ficar os espíritos dedicados ao bem. Os outros vão ser encaminhados para um mundo de acordo com a mentalidade deles, mas também vai dar certo. Também vai dar certo. Então é essa ideia da reencarnação, é que é a ideia da reencarnação. Uma escola com diversas séries, como a escola humana o é. Olha se a analogia não encaixa quase perfeitamente. Você tem uma criança
sei lá, 4 anos, talvez até menos, dependendo, às vezes você trabalha e precisa de arrumar um lugar para deixar a criança, e você matricula ela no prézinho. E aí eu peço licença que eu vou usar termos do meu tempo. Eu não sei se chama prézinho hoje em dia. No meu tempo era o prézinho, eu lembro até hoje da tia Elizabeth. Mas você vai pegar a criança e vai matricular no prézinho. Olha a analogia, você é um espírito superior, porque você é um espírito mais velho, com mais conhecimento, que está encaminhando um espírito mais novo para começar os seus estudos. Somos espíritos nos encaminhando, quando nós éramos espíritos recém-chegados à humanidade, para as nossas primeiras encarnações. E assim os pais e a mãe estão encaminhando seus filhos para a primeira série, segunda série, terceira série e assim sucessivamente. Aí quando nós chegamos na adolescência, nós já começamos a ter a possibilidade, adolescência, início da idade adulta, de escolher. Olha, eu vou fazer matemática. Alguém dá matemática do recinto? Não. Já estou acostumado. Você é Licenciado em matemática. Mas já estou acostumado. No início eu tinha algumas crises depressivas por causa disso, mas nada que alguns anos de terapia não resolvesse. Vou fazer matemática. Vou estudar matemática. Adoro aquele mundo de símbolos. E aí as deduções e as demonstrações, amo. Ou seja, agora eu já sou um espírito maduro que escolho o caminho que eu vou trilhar. E assim também acontece com nós espíritos. À medida que nós vamos avançando, nós vamos ter a capacidade de escolher, né, como que vai ser a escola que eu vou frequentar de acordo com aquilo que eu preciso e com aquilo que eu gosto. E aí nós voltamos à postagem inicial a qual me referi. Ou seja, reencarnação não é simplesmente o espírito que volta para sofrer tudo de novo. Da mesma forma que o objetivo inicial da reencarnação não é o sofrimento do espírito, é a evolução do espírito. Por isso nós encarnamos. Por que a analogia não é perfeita? Porque aqui na Terra, mas antes de eu falar desse parte, eu quero um detalhe importantíssimo que eu esqueci. Na escola a gente não tira férias, a gente descansa, se prepara para a próxima série. Tem uma analogia das férias? Tem. Quando nós estamos na erraticidade, quando nós somos espíritos errantes. E errantes não significa que erram, significa aquele intervalo que nós estamos no mundo espiritual. A gente encarna, aprende um monte de coisa numa encarnação, não dá para aprender tudo, então a gente volta em outra encarnação. Nesse meio tempo, o que é que nós temos? Férias no mundo espiritual. Então esse era o detalhe que tinha faltado para eu voltar ao ponto onde eu interrompi meu raciocínio. Por que a analogia não é perfeita? Porque quando nós estamos na escola, cada série tem um ano certinho, um ano letivo, né? Que são lá uns 200 dias, acho que ainda são 200, né? As férias do meio do ano, que estão cada dia menores, antes era um mês, agora é 15 dias, enfim. Mas o ano letivo é um, aí você tem férias, outro ano. No caso das encarnações, não é o mesmo tempo para todo mundo. Vai depender de uma série de circunstâncias, uma série de necessidades. Então, uns vão reencarnar 90 anos, outros 70, outros 50, dependendo do quê? De uma série de variáveis que nós vamos comentar ainda hoje. Então, aí a analogia começa a falhar um pouquinho. Outra diferença: as séries são iguais para todo mundo, definidas por lei.
Eu me lembro quando eu estudava, eu cheguei a fazer 1 ano de pré, aí tinha as 4 séries iniciais, que era a primeira a quarta, aí depois tinha de 5ª a 8ª, o ensino médio 3 anos e aí o ensino superior. Hoje, a primeira a 8ª já virou primeira ao 9º ano. Mas mesmo assim, é o primeiro ao 9º para todo mundo. E a quantidade de reencarnações é ilimitada. E não confundam ilimitado com infinito. Ilimitado significa que serão tantas quantas forem necessárias. Como a gente tem muita coisa para aprender para ser um espírito puro, que não tem mais a necessidade de encarnar, são muitas, são inúmeras, muito mesmo. Aí, bom, me ajuda a fazer uma continha aqui. Desculpe, tira da concentração, mas se você puder me ajudar na continha. Olha, vamos supor que há 20.000 anos a gente já estava encarnando. E que a gente reencarna em média a cada 100 anos. Aí você pega o 20.000, se você tirar um zero, dá 2.000, se você tirar 2 zeros, dá 200. 200 encarnações, partindo da ideia de que há 2.000 anos nós já estávamos encarnando nos povos mais antigos da Terra ou mesmo de outro mundo. Não é só 20.000, vai que a gente estava, sei lá, 100.000, aí já são 1.000 encarnações. Mas Deus não tem pressa, porque Ele nos deu a eternidade. E é muita coisa para a gente aprender, não é? Olha só, 200 encarnações nós ainda estamos aqui. Estamos bem melhor que antes, mas ainda temos muito que avançar. Então não é que você, olha, você vai fazer, sei lá, 100 encarnações e está pronto para todo mundo. Porque cada qual vai criar um caminho. Uns vão mais constantes, outros vão desviar e vão ter que retornar, vão precisar de mais tempo. Eu me lembro de um caso interessante, que eu assisti o filme do Divaldo, se eu não me engano, se chama Mensageiro da Paz. Recomendo, assistam. Sem dar spoiler, no final, eu estava com alguns colegas da fraternidade, eu passei a maior vergonha, porque o final é muito emocionante. Não vou dar spoiler, mas eu chorei. Enquanto você está no escuro do cinema, pode chorar. O problema é que o filme acabou, eu não consegui parar de chorar. Então ele está ali, o pessoal reunido depois do filme, comendo a batatinha, e eu regando minhas batatinhas com minhas lágrimas. Porque eu chorei mais uns 10 ou 15 minutos depois do filme, chegaram as batatas, eu estava chorando, eu chorei por muito tempo, porque o final é realmente muito comovente. Falei aí, sem spoiler, espero que tenha despertado a curiosidade de vocês para assistir o filme. Mas o que eu vou dizer sobre o filme é que tinha um determinado personagem que era um espírito desencarnado que perseguiu Divaldo. E pelo que eu entendi, por causa de um atrito de 400 anos atrás. Minha memória pode estar me traindo nesse momento. E aí eu olhei, por causa do mal que o Divaldo fez para ele, ele ficou meio chateado com aquilo. Chateado é o eufemismo, né? Para não usar termos mais pesados. E perseguiu ele, porque ele estava querendo que levar o Divaldo à derrocada. 400 anos. Eu falei, gente, se esse rapaz perdoa, logo depois do incidente, ele tinha poupado 400 anos na vida, na jornada evolutiva dele, dá para reencarnar 4 vezes. Dava até para ele já ser o mentor do Divaldo ao invés de ser o obsessor. Tá, para não deixar a Joana desempregada, podiam ser 2 mentores. Ele fala, mas ele vai ser o mentor do Divaldo e a Joana.
Então, 2, né? 400 anos. Mas Deus não tem pressa. Mas a escolha do tempo que nós vamos levar para chegar é nossa. E esse é um dos grandes sinais da sabedoria de Deus. Nós escolhemos. Deus é tão sábio que Ele nos criou simples e ignorantes. Enquanto nós estávamos muito ignorantes, ou seja, sem conhecimento, Ele pôs os espíritos superiores para encaminhar as nossas primeiras etapas na jornada evolutiva. Depois nós entramos na humanidade, os bons espíritos nos guiaram, nós fomos ficando mais lúcidos e tomamos as rédeas do nosso destino, o que para alguns não se mostrou muito bom, porque nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher agir errado. Então Ele nos deixou. Olha a sabedoria de Deus. E deixa inclusive que nós nos desviemos do caminho, mas sempre deixa aberta a porta para nós retomarmos o caminho e chegarmos à felicidade. Mas uns vão optar por demorar mais. Gente, 400 anos, dá para encarnar tanto, né? Eu já passei dos 40, estou quase chegando aos 50, né? Eu falo, gente, quanto tempo se passou? 400 anos é 8 vezes isso. Então nós temos o nosso destino, nós somos construídos o tempo todo. O tempo todo. Então não é dizer assim que Deus nos criou e falou o seguinte: olha, daqui a 1000 encarnações você será um espírito puro. Não, porque vai depender do quê? Do nosso livre-arbítrio, que é outro sinal da suprema sabedoria de Deus. Deus fez algo mais difícil, na minha opinião, do que nos criar perfeitos. Ele nos criou perfectíveis. Ele nos criou seres capazes de nos aperfeiçoarmos, para quando nós chegássemos nessa felicidade, nós tivéssemos todos os méritos. Porque Deus não nos criou perfeito. Ele deu um passo além, nos criou perfectíveis, aqueles seres que se aperfeiçoam. Exatamente para que nós tivéssemos mérito. E para esse nosso aperfeiçoamento, Ele nos deu o quê? A grande escola das reencarnações, conforme a analogia que eu fiz com a escola tradicional. Então as diferenças: não tem uma quantidade definida, não tem uma duração igual para todos os espíritos nas mesmas encarnações, e temos as nossas férias, que naquele momento nós estamos na erraticidade, nós estamos no plano espiritual, mas tem uma outra face da reencarnação que nós ainda não citamos, mas que também tem uma analogia com a escola, que são as expiações. Porque o objetivo principal da reencarnação é que nós possamos evoluir, aprender, mas eventualmente no meio do caminho a gente faz alguma coisa errada, e aí a reencarnação se presta a um segundo objetivo, que é permitir que nós reparemos os erros cometidos, que são as expiações, que nós passemos pelas consequências daquilo que nós fizemos de equivocado. E aí eu friso a palavra: nós passemos pelas consequências. Não é castigo, é consequência. Pode? Mas quando isso vai voltar, né? Para preparar, para voltar, a gente é preparado também para esquecer todo aquele passado, né? E voltar com paciência, que eu acho difícil. Voltar com esse passado, eu chego aqui, não sei o que eu fiz lá.
que eu fiz na outra encarnação? Excelente colocação. E é excelente com H maiúsculo. Aí vocês falam, não, mas excelente não é com H, mas a colocação dela é tão boa que a gente abre e vocês vão com H. Por que é excelente? Porque uma coisa interessante e que eventualmente é muito polêmico é o esquecimento do passado. É o esquecimento do passado. E uma coisa interessante que a gente por vezes deixa passar despercebido, e eu vou usar algumas frases mais impactantes para conduzir o meu raciocínio, lembrando que aqui a gente conduz raciocínios, a nossa fé é raciocinada, então ninguém precisa acreditar. Eu estou como advogado defendendo uma tese baseada na doutrina espírita. Mas se nós pegamos o livro dos Espíritos e lemos sem questionar, nós vamos ter um problema sério. Eu me lembro que até algum tempo atrás eu tinha um problema sério com determinada questão do livro dos Espíritos, que eu não gostava de colocar muito não, porque nem todo mundo entendia, né? Aí uma vez eu cheguei e falei, mas eu não concordo com essa questão aqui, eu acho a resposta dos Espíritos, eu não concordo, eu acho tão esquisito. Aí a pessoa virou para mim e falou, mas é o livro dos Espíritos, foi Kardec que organizou, são ditados dos Espíritos superiores. Peraí, então cadê a fé raciocinada? Ah, mas então você não acredita? Eu falei, eu não entendo, o mínimo. Deixa essa questão de ladinho, deixa quietinho. Aí, leu um livro aqui, leu um livro ali, assistiu a palestra lá. Eu falei, agora eu entendi. Aí eu pus ela de volta no livro. Grampeei a página que eu tinha arrancado lá de volta. Então nós conduzimos raciocínios. Então o Alan falou lá no Miramês, ele falou com o microfone, ele fez umas coisas assim de quem convence os outros, né? Então eu vou acreditar, não é assim. Nós vamos raciocinar juntos. Né? E quem falar, não, eu acho que ele viajou muito, deve ter esquecido de tomar o remédio dele. Né? Antes, quando eu começava a falar algumas coisas, você falava, Alan, você está doido? Aí com o tempo as pessoas vão me conhecer, agora chega e fala assim, Alan, piorou? Não, porque eu fiz matemática. Já estava ruim, então não é novidade. Não, eu estudo e gosto, não foi obrigado. Porque é um agravante, não é um atenuante. Mas voltando à sua pergunta, nós não esquecemos o passado. Eu falei que eu já uma frase chocante, né? Estou cumprindo minha promessa. Nós esquecemos os fatos do passado. E eu gosto muito do exemplo que tia Elizabeth, na época a gente podia chamar a professora de tia, até hoje é dona Elizabeth, ela em homenagem a ela, eu gostaria de lembrar, teve uma determinada aula que eu aprendi a letra F. Letra F. É assim que você aprende, né? Normalmente os pontilhados, você coloca os pontilhados e tal. Beleza. Estava chovendo ou estava fazendo sol nesse dia? Não lembro. Eu estava bem, estava alegre ou estava triste? Porque apesar de ser criança, eventualmente a gente fica triste. Não lembro. Eu estou falando de vida passada, não. Falando dessa vida aqui. Qual cadeira que eu estava na sala? Qual era o número da sala? A escola ainda lembra onde fica, ou seja, não estou tão ruim assim. Porque eu pegava lá de casa e tinha como esquecer. Qual a roupa que a dona Elizabeth estava usando? A minha é fácil, porque era uniforme e era igual para todo mundo. Não lembro. Me pede para escrever a palavra faca ou a palavra foca. Eu consigo. Não lembro dos fatos, mas as habilidades e a intuição do que eu preciso corrigir está comigo o tempo todo.
Então eu não lembro dos fatos do passado, porque agora não é necessário, pelo contrário, poderiam até atrapalhar. Mas aquilo que eu preciso para corrigir a mim mesmo, aquilo que eu já adquiri de bom, está comigo. Aquilo que eu preciso melhorar está comigo. E eu tenho uma consciência que me avisa disso o tempo todo. As minhas habilidades adquiridas ao longo de inúmeras reencarnações e que eu preciso usar agora estão comigo. Ou seja, apesar de eu não lembrar dos fatos do passado, algumas pessoas ainda lembram em flashes uma ou outra coisa ali, mas são casos excepcionais. O que eu preciso nessa encarnação para que eu possa evoluir está comigo. Assim como certas pessoas nascem com o dom da música. Vez ou outra aparece para mim nas redes sociais um menininho de 3 aninhos tocando piano, que é uma maravilha. Está dentro dele. Talvez quando ele chegar na idade adulta, ele não, e na idade infantil ele só não deve lembrar, mas na idade adulta ele não vai lembrar das inúmeras encarnações onde ele praticou. Mas aquilo que agora faz parte da essência dele, como espírito, ele traz. E o dia que ele precisar, que não for mais um fardo, ele vai lembrar dos fatos também. Mas é tudo que nós precisamos para sermos bem-sucedidos nessa encarnação, nós já trazemos dentro de nós. Assim como eu, não obstante, não lembro a aulinha do F, lembro que o bichinho era foca, porque tem lá em casa guardado um caderninho, e a única lembrança que eu me lembro, que eu tenho, lembrança que eu me lembro é ótimo. A única lembrança que eu tenho dessa aulinha é o do F. E depois fazer A para Fá. E assim sucessivamente. Então, como é que é o seu nome? Você é Maria. Então, Maria, fica tranquila. E os demais também, sosseguem seus corações, porque Deus é soberanamente justo e bom. E Ele não seria soberanamente justo e bom se ele pegasse a gente e falasse o seguinte: olha, vou usar uns termos mais juvenis, você pisou na bola. É difícil Deus falar pisou na bola. Na verdade, eu acho difícil Deus falar, mas, né, que Ele só sente. Mas vamos imaginar aqui, ó, que Deus falasse, Deus chegasse para nós e dissesse assim: olha, você pisou na bola, você fez isso, isso e isso de errado, e nós vamos te reencarnar. Mas você não vai lembrar de nada, não vai saber o que você tem que corrigir. Nós sabemos, está dentro de nós. Nós vamos errar de novo, acende aquela luzinha. Aí, para aqueles que são mais vacilantes em ouvir a intuição, de vez em quando vem uma leitura do Evangelho, às vezes uma orientação do Espírito, um amigo inspirado. Ou seja, desamparado nós nunca estamos. Nós temos todas as ferramentas que nós necessitamos para a nossa evolução. Eu posso não lembrar do fato do passado, por exemplo, aquela vez que eu apliquei um golpe. Mas na hora que eu penso em aplicar o golpe dessa vida, já acende uma luz na minha consciência. E aí como a gente às vezes não escuta a luz, aí vai vir a intuição do mentor, vai vir um sonho de noite, vai vir tudo o que nós precisamos. O que não é essencial e que talvez até nos atrapalharia, que é a lembrança dos fatos, a gente lembra depois. A gente lembra depois. Eu, numa determinada oportunidade, eu briguei muito com uma pessoa. Muito, e eu já era espírita. E
Aí eu comecei a planejar uma vingança. É sério. Comecei a planejar uma vingança. E é interessante como é que a gente é. No dia seguinte eu tinha uma palestra. E era muito interessante. Um computador digitando, fazendo um roteirinho lá. Aquilo que estava me convoendo, eu planejando a vingança. E, gente, eu fiquei tão inteligente. Surgia cada ideia maravilhosa que eu falei, agora você é o cara. Eu falava, não, mas se eu fizer assim, vão descobrir, então eu vou mudar. E planejei e arquitetei, fiquei super inteligente. Olha o passado. O passado, brotando, emergindo. E aí, no momento que eu acho que foi um momento surreal, estou lá pensando na vingança e parece, a impressão que eu tenho é como algo fez assim comigo e virou minha cara para a tela do computador onde estava a palestra. Não me lembro qual era o tema da palestra, só falta ser perdão. Enfim, aí, beleza. Uma influência negativa, influência positiva. O que é a palavra final? Do Espírito encarnado. Chama-se livre-arbítrio. Seu mentor não vai te amarrar para você fazer o bem. E o seu obsessor, entre aspas, aquele que está contra você naquele momento, não vai conseguir fazer que você infrinja a lei divina, se você não aceitar entrar na ideia dele. Aí eu olhei assim, computador, parei uns segundos para pensar. Sentei de novo no computador e falei, mas tempo de vingança não me pertence mais. Não me pertence mais. Na mesma hora, fiquei louco de novo. Porque as influências que estavam me dando as ideias, vou afastar. Vou tentando, né? Mas não deu. Só afastar. Eu voltei lá para a minha vida normal. E graças a Deus, eu me lembro de todas as vinganças que eu planejei no meu passado? Não. Nessa vida, graças a Deus, eu não lembro de ter feito nenhum. Que não quer dizer que eu não fiz, mas eu acredito que não teria feito. Mas nessa vida passada, eu não lembro nenhuma. Dos fatos. Mas o sinal acendeu. Ou seja, nós, apesar do esquecimento dos fatos do passado, não estamos desamparados. Nós trazemos dentro da nossa bagagem espiritual todos os sinais e todos os alertas necessários. Não bastasse isso, nós trazemos a lei divina gravada em nossa consciência. Não bastasse, tem um mentor nos intuindo. Não bastasse, tem um encontro com os amigos espirituais durante o sono. Não bastasse, tem os amigos que nos intuem para tomar o caminho correto. Ou seja, nenhum de nós pode, durante as nossas reencarnações, alegar desconhecimento ou falta de amparo, porque o ouvido do passado nos impede e chegarmos no mundo espiritual. Falava, não, mas eu não lembrava dos fatos, mas tudo que você precisava, cara, tanto as qualidades quanto os defeitos. Pois não? Você citou a pergunta 132 do Espírito. Eu queria que você entrasse na resposta do Espírito, se o tempo permitiu. Tá, o tempo permite. Não sei se minhas vistas vão permitir, mas eu vou ligar o celular aqui, a menos que alguém tenha acessado. Aí, gente, eu vou usar um recurso tecnológico para fazer a leitura, porque minha visão não está contribuindo muito comigo. Olha, se essa aqui é a 141, ela deve estar na página anterior. 120, 132. Objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação do Espírito? Deus lhe impõe a encarnação como o fim de fazê-lo chegar à perfeição. A questão é longa. A resposta da questão é
primeira frase já resume bem o que nós falamos no início. De novo, Deus lhes impõe a encarnação a fim de fazê-los quem? Os espíritos chegarem à perfeição. Para uns expiação, para outros missão. Agora nós vamos chegar então na parte da expiação, que é o que nós começamos a falar, mas nós ainda não concluímos. Porque às vezes, eu até tinha usado o termo, nós pisamos na bola. Nós cometemos determinados equívocos e temos que passar pelas consequências dos equívocos. E se nós erramos aqui na Terra, reza a lógica que nós retornemos à Terra para cumprir, para resgatar, para corrigir o erro que nós cometemos. Eu já usei esse exemplo aqui, fiquei traumatizado na época, porque o Reis queria, toda hora eu tirei da concentração, tadinho, desculpa, Reis, eu não mexo contigo, mas que ele queria me dar uma vassoura para eu varrer o salão aqui no final. Mas se eu pegar e no momento de fúria eu destruo esse salão, quero tudo, virar as cadeiras e faço uma bagunça, não vou descrever a bagunça, mas cada um imagine aí o tamanho do estrago que eu posso causar naquele momento de fúria. Reza a lei para que eu repare o erro cometido, que num determinado momento eu retorne a esse salão e conserte, com o suor do meu rosto e o dinheiro do meu bolso, os estragos que eu causei. É castigo? Não. É oportunidade. Reencarnação, ainda que tenha um alto teor expiatório, porque toda encarnação serve para nós aprendermos, mas algumas em particular, como o espírito que errou muito, traz um alto teor expiatório e de corrigenda dos erros do passado. Ela exige, então manda a lei que eu retorne ao salão e conserte o salão. Eu organizo tudo o que eu baguncei. E eu não sei se vocês separaram algo interessante nessa analogia, mas destruir dá menos trabalho do que consertar. E aí, vocês já viram que eu adoro analogia. Jesus também usava analogia, só que essas analogias eles chamavam parábolas. Falava do pastor, falava do pescador, falava da mulher fazendo bolo, né? Das ovelhinhas. Pia cheia de vasilha para lavar. É uma facilidade encher uma pia de vasilha suja, ainda mais quando você não tem muita prática na cozinha, como eu, que consigo sujar o dobro de vasilha que uma pessoa normal suja para fazer uma refeição. Eu falo, gente, para que 12 colheres? Onde eu precisei desse monte de colher? Porque eu peguei uma só, mas na hora de eu mexer, eu esqueci onde eu pus aquela uma e peguei outra. E quando eu olho, a pilha está amontoada. E foi facinho sujar, mas para lavar dá um trabalho. Para destruir esse salão, rapidinho eu faço. Para reconstruir, meu amigo, é um tempo. E assim também funciona. Essa analogia também funciona nas nossas reencarnações. E eu vou dar um exemplo extremo, só para a gente ter uma ideia. Em um segundo, um espírito encarnado, desgostoso da vida, pode, no momento de desespero, atentando contra a própria vida e obtendo sucesso, atrasar a sua encarnação por 400 anos, talvez. Em um momento de reflexão.
Ou seja, destruir é fácil. Reparar, corrigir, espiar dá trabalho. E aí eu vou contar um negócio aqui para vocês, talvez surpreenda. Ser difícil é uma boa notícia. E aí alguns estão pensando, é realmente pior. Mas eu vou argumentar. Ser difícil é uma boa notícia, porque a má notícia seria se fosse impossível. Então, ser difícil é uma excelente notícia, sinal de que, se é difícil, é porque é possível. E garantem os bons espíritos que cedo ou tarde nós vamos dar conta de lavar a nossa pilha de vasilhas sujas nas encarnações passadas. Então, isso é uma boa notícia. E é castigo? Não, é oportunidade. No caso da destruição do salão, castigo seria se a autoridade policial, a autoridade judiciária falar: Alain, você destruiu o salão, vai ficar na prisão perpétua. E eu, em tudo isso, aí a autoridade virasse para mim e falasse assim: não, é perpétua mesmo, se você morrer na próxima encarnação, você vai encarnar na cadeia. E assim indefinidamente. Não é essa a ideia do inferno? Que algumas teologias pregam até os dias de hoje? Que uma pessoa comete um erro, a pessoa destrói o salão, seja o próprio salão, seja o salão de outrem, e vai ficar eternamente no inferno? Onde a bondade de Deus? Pena desproporcional. Mas Deus é soberanamente justo e bom. E, gente, justo e bom é uma qualidade só. Ah, mas tem duas palavras, é porque não tem uma palavra só. Justo e bom é uma qualidade só. Deus é soberanamente justo e bom. A bondade dele não se faz sem justiça, e a justiça não se faz sem bondade. É uma qualidade só. Então, ao invés da autoridade judiciária falar para mim: Alain, você vai ficar na prisão perpétua, ela fala o seguinte: olha, você vai cumprir sua pena depois que você reparar o salão. Primeiro, qual das duas parece mais coerente com a bondade divina? A pena eterna ou a possibilidade de reparar os erros? No quesito proporcionalidade, qual das duas é mais justa? Obviamente a segunda. Por quê? Eu vou reparar exatamente aquilo que eu destruí, nem mais nem menos. É aí que está a justiça da lei divina. E ao mesmo tempo que eu estou reparando, eu estou espiando, porque eu estou sofrendo as consequências e vou sofrer e vou passar pelas situações desagradáveis que eu mesmo gerei para mim mesmo. Por exemplo, domingão, sol, poderia estar me divertindo com a minha família, estou aqui reformando o salão. Qual que é mais agradável? A resposta é óbvia. Mas aquela coisa desagradável que eu estou vivendo naquele momento é uma oportunidade de Deus que vai me libertar. Porque depois que eu acabar a reforma, ainda que eu leve 2 anos, porque eu vou ter que juntar dinheiro para comprar as coisas, né? Pelos filhos. Talvez eu precise de um tempo. Mas depois que eu acabar essa reforma, eu vou poder curtir minha manhã ou minha tarde de domingo com minha família, onde me aprouver. Então, voltando à questão da reencarnação, a expiação são os momentos difíceis que nós elegemos para nós mesmos quando nós erramos no passado. Não é algo ruim, é oportunidade. E se nós encararmos, do ponto de vista da vida futura, é até motivo de alegria. Porque essa dificuldade
dificuldade que eu estou vivendo agora, seja ela qual for, e que eu tenho que trabalhar de todas as maneiras para superar, mas vai que eu não consigo superar, é a minha reparação que vai me permitir no futuro curtir meu domingo, ou seja, ter uma encarnação sem aquelas dificuldades que eu estou tendo agora. Então aproveitemos a oportunidade, aproveitemos. E não só aproveitemos, mas divulguemos, quanto nos for possível, a reencarnação e todas as suas benesses e todas as suas características de uma das expressões da bondade infinita de Deus, para que nós alegremos não apenas o nosso coração, mas os corações de todos aqueles que forem ter conosco. Eu acho que o que vai ajudar muito, gente, é a consciência. Com certeza. Porque se tiver uma coisa que você não consegue ficar livre de consciência, quando você não, e a consciência é até uma vantagem, eu sou muito erro. Antes de errar, já acende o sinalzinho amarelo, ou seja, não passa. Isso? Então, e se você começa a chegar mais perto, já põe o vermelho, que é para não passar disso. Então, dessa forma, nós agradecemos muito pela oportunidade, esperamos poder ter contribuído de alguma forma para as reflexões. Não leve como certeza as nossas palavras, mas como reflexões, tirem as suas conclusões e até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Nosso sincero desejo de muita paz a todos. Assim seja. Flávia, muito obrigado pelas palavras. A gente tem que agradecer mesmo essa oportunidade que nós temos, que não é pouca coisa não. Isso aqui é uma universidade. Nós estamos matriculados em uma universidade. Para chegar aqui, para ser admitido aqui, nós já passamos por muito perrengue. E a gente tem que agradecer isso. Cada pouquinho de ensinamento que a gente carrega aqui é um sofrimento a menos que a gente evita no futuro. É um tropeço a menos. E nós somos convocados a passar esses ensinamentos para frente. Nenhum professor aprende se ele não ensinar. Não é verdade? Hoje vocês podem contar o que quiser de matemática, ele sabe. Porque ele ensinou. Então ele sabe, principalmente regra de 3. Não é isso? É logaritmo, todo mundo ama. Está vendo? É isso aí, gente. Tem pequenos recados de sempre, que é os convites da fraternidade. A fraternidade espírita, ela tem o dom, a benesse de convidar todos os seus participantes a limpar o salão, a ajudar na casa, a trazer os seus filhos para que eles nos rendam no futuro. Entendeu? Para que eles nos rendam no futuro. Então, a fraternidade, ela não convoca, ela convida. Convite aos pais. A cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Vamos pensar no futuro de nossas crianças e levá-las à evangelização. Por experiência própria, meus filhos foram criados aqui na evangelização e eles já passaram um perrengue muito grande. E eu tenho certeza que foi de ter as nossas meninas ter apresentado Jesus aos meus filhos que eles conseguiram vencer. Coisa que realmente, se eu tivesse passado, talvez não conseguiria, mas tudo bem. Evangelização infantil, pré-mocidade, segundas, quartas e domingos no horário da reunião pública. Nós temos evangelização de bebês, tá? Isso é muito importante. Aos sábados temos o grupo das gestantes, abraço de luz, segundo e quarto sábado de cada mês. Temos a mocidade, né? É sábados às 14 horas, encontro na mocidade. A casa também oferece recantos de carinho e de amor, aconchego.
E nesses aconchegos a gente tem atendimento fraterno. É aquele coração e aquele ouvido que vai te ouvir, que vai te abraçar e que vai trocar uma ideia contigo. Muitas das vezes a gente não tem pessoas que a gente tenha coragem de falar, e nesse recanto você vai ser ouvido. Nós temos orientação espiritual. Todos os dois, só chegar mais cedo e deixar o nome na portaria. Segundas, quartas e domingos no horário da reunião pública. Nós temos visita aos enfermos a partir de 14h30. É só solicitar. Às vezes tem uma pessoa que está em casa que não pode sair, então solicite ali. Vai uma equipe, vai fazer um pequeno culto, vai frutificar uma água, vai dar um passe. Isso é muito importante. Temos a orientação para culto no lar. Culto no lar, ele é preponderante na doutrina espírita. É coisa que nós estamos trazendo, só para vocês terem noção, a religião católica, o pároco de uma região, durante o dia ele visitava as casas. E em cada casa ele lia um pouco do Evangelho, tomava um cafezinho com molho, né? Sempre tinha assim. E ele via, por exemplo, um estava com um monte de areia parado lá, e falou: fulano está precisando, pode mandar ele buscar? Pode, está aqui. Ou estava com uma telha. Então existia um culto cristão no lar, e esse amparo há muito tempo. E a doutrina espírita traz esse culto, e ele é muito importante para a gente, muito importante mesmo, para nós e para os nossos vizinhos. E nós temos um grupo de estudos. Olha os 3 pilares importantes. Nós temos a evangelização infantil, nós temos os atendimentos fraternos e temos os grupos de estudos. Porque, como eu disse no início, aqui é uma universidade. Então nós temos segunda-feira, 19h45, estudo para iniciantes. Temos o Evangelho mais o Livro dos Espíritos, os dois importantes na nossa doutrina. Na quarta-feira, às 19h45, temos o estudo ESD. ESD significa Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. Às sextas-feiras, 19h45, temos o estudo do Evangelho mais o Livro dos Espíritos, mais as obras de André Luiz. Estamos estudando Missionários da Luz. Esses são os recadinhos de hoje. No mais agora, nos cabe só agradecer e rogar, agradecer a presença de todos e rogar a Jesus e a nossa Mãe Santíssima que possa caminhar com todos nós até os nossos lares, até o nosso serviço e nos ajudar a passar todos esses ensinamentos para frente, para que a gente possa gravá-los em nosso coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Muita paz a todos.